No terceiro episódio da nossa série especial, O Nó dos Juros, o analista Fernando Nakagawa explica como os juros altos atrapalham o crescimento, mas também são motivo de alegria para um grupo de pessoas. Uma reunião que acontece neste imponente edifício na Asa Sul de Brasília é responsável por mexer com todo o tabuleiro de uma partida, chamada Brasil. A cada 45 dias, o Banco Central anuncia a taxa Selic e com esse anúncio acontece um reposicionamento de peças na economia brasileira. Afinal de contas, a taxa Selic é como se fosse a principal peça desse tabuleiro chamado economia brasileira, porque as outras vão ser influenciadas por ela. Isso acontece porque o juro decidido pelos diretores e o presidente do Banco Central funciona como o primeiro preço, aquele inicial, de todo o dinheiro que circula na economia. Uma boa comparação é o petróleo. Se o barril ficar mais caro por uma guerra, por exemplo, aí é só esperar. Tudo que deriva dele vai aumentar de preço. É a gasolina, o diesel, os plásticos, produtos químicos. A alta ou a queda dos juros gera o mesmo efeito, só que com o dinheiro. Crédito pessoal, cartão de crédito, capital de giro, financiamento da casa própria, investimentos, enfim, tudo que envolve usar, emprestar ou investir dinheiro vai ser impactado. O encarecimento do crédito reduz o apetite das pessoas para tomar crédito, para renovar o carro, para comprar um apartamento. Tudo isso vai gerando queda de demanda, que de um lado ajuda a combater a inflação, mas do outro retrai a atividade econômica. O país cresce menos, os empregos crescem menos, a renda cresce menos, e tudo isso conspira contra o futuro. E em junho de 2024, o Banco Central decidiu que era preciso usar essa receita. E assim, foi interrompido o ciclo de queda dos juros. A peça taxa Selic parou de ser mexida. Ao explicar essa medida, o Comitê de Política Monetária citou as preocupações com as previsões para a inflação, que tem subido e se afastado da meta. É o que os economistas chamam de desancoragem das expectativas. E se o juro continuasse a cair, a inflação futura poderia ser ainda maior, ainda mais longe da meta. Uma série de fatores explica o pessimismo com a inflação. No exterior, os preços e os juros nos Estados Unidos geram muitas dúvidas. A economia chinesa também é motivo de cautela. Boa parte das razões, porém, é puramente brasileira, especialmente no que diz respeito às contas públicas. O Brasil ter parado a uma taxa de juros de 10,5% é uma loucura, porque ela é alta demais. Mas por que isso aconteceu? Isso é só consequência de uma perda muito grande de credibilidade na política fiscal. Os agentes começaram a ficar com muito medo, e não é só política fiscal, né? É colocar o dedo nas empresas estatais de uma maneira completamente diferente do que é o razoável para uma empresa, tentar colocar a mão até em empresas privadas, como aconteceu no caso da Vale do Rio, enfim. O ambiente está um ambiente que é claramente um ambiente de deterioração. A consequência é uma perspectiva de inflação mais alta. Um país que gasta mais do que tem de receita. E no caso brasileiro, com uma dívida muito grande, em algum momento as pessoas vão questionar essa dívida, ou a capacidade do governo pagar essa dívida. Essa dívida do Brasil tem crescido a passos largos. Já são 8 trilhões e meio de reais. O valor aumentou 13% no último ano e saltou 52% desde a pandemia. Só nos últimos 12 meses, a dívida cresceu quase 1 trilhão de reais.
Esse valor tem aumentado a um ritmo de mais de 2 bilhões de reais por dia, 109 milhões por hora, 30 mil reais a mais na dívida pública a cada segundo. E o pior, essa dívida não é para melhorar a vida das pessoas, com mais escolas, hospitais, estradas, nem metrô. O problema é que no Brasil o Tesouro se endivida para cobrir gastos de funcionamento do governo, salários, previdência, né? Programas sociais. Se o governo tem mais dívida, também terá de pagar mais juros. Então, aparece outro grupo. É verdade que o juro alto é comemorado por algumas pessoas que ganham quando tem, por exemplo, o dinheiro investido na renda fixa e recebem os juros mais altos. Só que num país como o Brasil, a maioria das pessoas está aqui, lá atrás nessa corrida, porque são os que estão acostumados a pagar juros no cheque especial ou no cartão de crédito. São poucos, muito poucos mesmo, que recebem juros, por exemplo, no investimento no Tesouro Direto ou num CDB. São eles que vão ganhar. Só em 2023, esse grupo de investidores que tem títulos do governo recebeu a bagatela de mais de 800 bilhões de reais em juros. Todo esse dinheiro saiu do Tesouro Nacional e foi pago aos que emprestaram dinheiro ao governo brasileiro. Neste grupo estão desde as grandes instituições financeiras globais até os pequenos investidores, que têm parte da poupança no Tesouro Direto. Esses investimentos, eles sempre têm uma taxa de retorno esperada. Então a gente vai abrir um negócio, vai abrir uma loja, expandir uma planta produtiva, a gente tem uma perspectiva de quanto aquele empreendimento vai pagar. A gente tem que comparar esse valor com o valor que a gente ganharia numa renda fixa, por exemplo. E quanto mais alta for a remuneração dessa renda fixa, menos investimentos produtivos vão ser viáveis. Então é dessa forma que o aumento da taxa de juros acaba prejudicando essa expansão da capacidade produtiva. E no próximo episódio, o efeito dos juros nas finanças das famílias, das empresas e do governo. Sabe aquela sensação de que você anda e a dívida não sai do lugar? O nome disso, você já sabe.